Ó, cabelo renovado, agora a apresentadora tá pronta, vamos seguir aqui? Vamos seguir no nosso tema. Por que a gente sente antipatia por alguém que a gente tá vendo pela primeira vez? Como é que a gente explica isso? Numa roda de amigos, aí chega uma amiga com outra amiga e de repente você olha, não fui com a cara daquela moça. Ai, que saco. Aí a moça, você passa a noite inteira escanteando a menina, né? Tema do Papo de Quinta. Bom dia. Tomé chegou, a gente estava envolvida ali na escova. Bom dia, Tomé. Seja bem-vindo ao Mulher Demais. Bom dia, Fernanda. Olha, Tomé, antipatia parece que às vezes ela é gratuita. Simplesmente você olha para alguém e não gosta. Pode acontecer com qualquer um de nós. Dificilmente, gente, teve alguém na nossa vida que passou e que você de cara não gostou. Você dificilmente não viveu essa experiência de conhecer uma pessoa e sem razão nenhuma. Se sentiu desconfortável. Então conta a tua experiência pra gente no 991050400 enquanto eu converso aqui com o Tomé. Tomé, essa sensação de aversão, né, à primeira vista essa pessoa, pode ser explicada de alguma maneira? Sim, Fernanda. Normalmente a gente costuma dizer que trazer experiências do passado, isso vai retratar algo que a gente faça no presente. E aí, na maioria das vezes, a gente antecipa um conceito de uma pessoa, né, cria esse preconceito, e aí a gente acaba julgando, fazendo julgamentos a respeito de uma pessoa que nos conhecemos pela primeira vez, e aí, de uma forma precipitada, a gente já cria um certo bloqueio. A gente já começa a deixar, observar e ficar um pouco mais de receio com relação àquela pessoa. O nosso estado de humor também não pode interferir nessa percepção da outra pessoa? Com certeza, Fernanda. A antipatia, tanto a gente vai perceber, isso é uma atitude mais nossa, mas vale lembrar também que as pessoas também podem sentir antipatia de nós. Sim. Então, se nós nos apresentarmos com um humor triste, né, a gente vai ser visto como uma pessoa que não vale a pena estar por perto. Uhum. Se a gente está se apresentando com uma pessoa snob, então algumas outras pessoas vão perceber isso na gente e acabam criando essa antipatia conosco. A aparência física às vezes também interfere, não? Sim, quantas vezes a gente olha para uma pessoa que é tatuada e faz um julgamento? Uhum. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa que tem um cabelo rastafari e faz um julgamento, né? Então, quantas vezes a gente olha para uma pessoa toda engomadinha e faz um julgamento? A sarada, né? Ou o sarado. Exato. E aí você já, de alguma maneira... Freud dizia muito isso, assim, você cuidar com aquilo que você repulsa das outras pessoas. Fala muito mais de você. Com né, certeza, com certeza. É importante a gente estar atento a isso também. Agora, como é que o comportamento das pessoas pode influenciar na antipatia? Por exemplo, uma pessoa que chega sisuda, cara fechada, que não está querendo muita conversa, de repente pode estar contribuindo para esse pré-julgamento por parte de quem está quem está conhecendo, né? Com certeza, Fernanda. É importante que a gente lembre, e aí eu faço menção aqui, que os comportamentos que a gente observa nos outros são mais como um sinal de alerta, justamente para que a gente possa nos relacionarmos. Uhum. No trânsito, a gente vê o sinal vermelho, a gente dá uma parada, o sinal amarelo, a gente fica em atenção. E da mesma forma, a antipatia serve, né? A observação que a gente faz no outro sujeito serve para que a gente se policie e observe para saber se realmente a gente vai estar lidando, vai estar se abrindo demais com uma pessoa que talvez não seja segura. E aí a gente cria, sim, essa antipatia como para se resguardar na maioria das vezes. Quebrar esse preconceito da primeira impressão é uma coisa que a gente trabalha individualmente e porque muitas vezes a gente não vai ter a possibilidade de reencontrar aquela pessoa e você vai ficar com aquele significado que você criou mentalmente, aquela figuração, pro resto da vida. E o pior, você sai reproduzindo. Conheci, odiei, pensa numa pessoa mentira e você vai reproduzindo aquilo que você tem como impressão. Então, assim, como de repente, no momento disso, você não gostou daquela pessoa, você pode começar de repente bloquear isso. Não, peraí, calma, eu estava fazendo um pré-julgamento, é importante, né? Exato, aquele velho mito de dizer que a primeira impressão é que fica. Realmente, a gente precisa se policiar. Dar ouvidos, estar atento, se dar a oportunidade de conhecer as pessoas é o melhor caminho, Fernanda. Uhum. Porque a gente nunca sabe o que tem do outro lado. Só saberemos quando realmente nos dispormos, nos abrirmos a conhecer. De fato, você ou alguma pessoa pode representar alguém do passado que nos fez mal, ou um tom de voz, ou a veste, pode estar retratando algo de ruim que aconteceu no passado. Mas se a gente ficar preso a isso, a gente nunca vai conseguir descobrir o novo. Então é sempre bom que a gente possa se dar a oportunidade para quebrar esse preconceito, é ouvir, se mostrar humilde,
se mostrar complacente com a situação para que a gente possa estar mantendo uma boa relação no meio social. A gente vai falar ainda hoje com o Tomé sobre esse assunto porque a gente vai entrar no ambiente de trabalho. Tem ambiente de trabalho que fica muito hostil, com aquela pessoa que diz, não aguento trabalhar com fulana, os santos não batem de jeito nenhum. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, Tomé. Como organizar isso numa pessoa que você não vai ser só uma vez na vida que você vai encontrar, vai ser constantemente, mas que você não consegue tornar simpática para com ela. E a gente também vai falar sobre isso. Me parece que simpatia e empatia, elas têm que andar meio que juntinhas. Tomé vai continuar aqui com a gente, tá? 3216 não, hoje é 991050400 para você mandar o seu zap para mim e contar quanta experiência aconteceu com você aí, de uma pessoa de repente você conheceu, achou um porre. Depois começou a conversar, conheceu, no segundo encontro já virou best friends. Não acontece? Acontece, gente. Infelizmente ou felizmente, quando a gente tem a segunda possibilidade de rever nossos conceitos, é muito bom. Mas às vezes a gente fica de primeira, já não gosta e passa o resto da vida sem gostar da pessoa, né? Vi a Paula, que tá assistindo Mulher Demais, disse, olha, bom dia, eu amo seu programa, eu tô de férias, mas eu acordo na hora, feito um relógio, para assistir Mulher Demais e tô sentindo falta do pensamento do dia. Aí eu tô contando pra ela que hoje o pensamento do dia vai ficar pro fim do programa, tá, Paula? Sustenta aí que vai dar certo. A gente tá falando sobre antipatia à primeira vista. Já aconteceu com você? Compartilha pra gente a tua experiência, 991050400 é o zap do Mulher Demais. Tomé, a gente já deu uma passada aqui sobre vários assuntos, mas eu queria falar de antipatia no ambiente de trabalho. E entender que é natural também que nem sempre, mesmo você tendo outras oportunidades, você vai gostar de todo mundo. Sim, com certeza, Fernanda. É natural que isso aconteça. As relações interpessoais, a gente lida dentro de casa, na escola e no trabalho principalmente. Então, a gente precisa conscientizar-se de que é importante a gente poder se relacionar. Se a gente tem um chefe que é um pouco mais autoritário, primeiro é que a gente procure entender o porquê daquela autoridade dele, né? Ele é nosso chefe. Então, se nós temos colegas que não se vestem a nosso contento, que apresentam ou defendem uma ideia diferente da nossa, por que que a gente vai repudiar ou rejeitar aquela pessoa? Então, a gente precisa ter essa consciência de que a antipatia vai servir, né, essa empatia vai nos servir para que a gente possa se moldar e se relacionar de uma forma harmoniosa em qualquer meio que estejamos. A Tati, do bairro Hernando Sátiro, partilhou com a gente um pouquinho da experiência que está acontecendo com ela na escola do filho. Quando eu levo meu filho para a escola, lá tem uma moça que eu não vou com a cara dela. Olha, ela nunca me fez mal, mas assim do nada, eu simplesmente não simpatizo com ela. Mas com o tempo, eu vou até falar com ela, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, Tatiana, que de repente você criou uma imagem, pela imagem que essa pessoa está trazendo até você, você criou uma referência com relação talvez a algo que aconteceu no seu passado, a alguém que traga alguma memória negativa, e aí você transferiu esse sentimento para essa pessoa. Não necessariamente, como você acabou de dizer, ela nunca lhe fez mal, mas se você mostrasse uma pessoa diferente, ir lá conversar, talvez você se sinta melhor e faça bem a toda a socialização na escola de sua filha. A Eliane de Mangabeira diz que já tem sorte com esse tipo de pessoa que nem conhece ela e já diz que ela é metida. Só que depois que conhece, diz que amou. É o que mais acontece, né, Tomé? Exatamente. Na maioria das vezes a gente acaba quebrando a cara. Se a gente cria uma antipatia, a gente vai provocar um sentimento negativo e as pessoas também vão nos observar de uma forma negativa. Então, que a gente possa quebrar isso, se dar a oportunidade de conhecer as pessoas e de ser conhecido. Na maioria das vezes, a gente também se trava. Uma pessoa mais tímida, por exemplo, poderia ser tratada como uma pessoa negativa. Na verdade, é uma personalidade dela, uma pessoa mais... Eu, por exemplo, sou tímido, estou aqui. E aí, imagina se a gente for ficar preso a isso, quantos julgamentos a gente vai se passar durante o dia. Mas por que a gente está fazendo esse julgamento? A Ingrid, que mora no Rangel, ela disse que não gostava de jeito nenhum de uma colega da escola. Ela disse que foi antipatia à primeira vista. A gente não fala de amor à primeira vista, no caso, ela foi antipatia à primeira vista. Só que hoje, elas são as melhores amigas, são quase irmãs. E essa historinha que ela está contando já tem 10 anos de amizade. Ou seja, ela se possibilitou, se abriu para quebrar essa imagem, que é um segredo importante, né, Tomé? Exato. O amor e o ódio estão no mesmo caminho. Então, a gente precisa entender que nós é que vamos direcionar a nossa atenção ou para o amor ou para o ódio. E na maioria das vezes, aquele ódio se transforma em amor, o amor se transforma em ódio, mas a gente não pode, de forma alguma, menosprezar o outro. Menosprezar um ser humano que é igual como nós somos, que tem qualidades e defeitos. Às vezes a gente observa mais o defeito do que a qualidade e acaba criando essa imagem negativa dos outros.
Tem uma telespectadora que não quis se identificar, ela disse que mora em Santa Rita, Tomé, e que acontece muito com ela. Quase sempre as pessoas acham antipática no primeiro momento. Aí depois, né, com o tempo, ela vai contando que as pessoas vão desfazendo essa imagem, né, e vai aceitando. Porque a gente também tem uma resistência às pessoas que são muito diferentes da gente, não tem? Com certeza. É importante que a pessoa que mora em Santa Rita, ela possa continuar fazendo, tendo essa atitude. Lembrando que na maioria das vezes, em algumas vezes, a gente pode ter uma pessoa que não nos recebe muito bem e a gente insistir em querer mostrar algo de bom em nós. Essa insistência é legal para que a gente possa quebrar esse primeiro momento. Mas não adianta a gente também estar se desgastando, perdendo energia, tentando conquistar o outro. Seja autêntico, que sejamos autênticos, representando aquilo que realmente somos. Não adianta a gente criar uma imagem, uma máscara para tentar agradar ninguém, como as redes sociais muitas vezes traz isso cotidiano. Então, isso pode provocar, sim, nas pessoas um sentimento de empatia e de antipatia. Um ou outro acontece, né? A Zilda de Maria, obrigada, Zilda, pelo seu carinho, diz que ama esse programa. Obrigada, que não sai da frente da TV. Que alegria, Zilda, ter você aqui com a gente todos os dias. E ela disse que há um ano ela tinha uma antipatia enorme por uma namorada de um amigo. Ó a situação. Sendo que ela nunca nem tinha conversado com a moça. E ela tinha o mesmo pela Zilda. Olha só a situação. Um amigo em comum com a namorada e a Zilda. E aí a Zilda não gostava da namorada e a namorada também não gostava da Zilda. Olha que complicação. Aí depois o que aconteceu? Ela casou, foi morar em outra cidade e eles começaram a conversar pelas redes sociais. E agora, elas são ótimas amigas, ela tem um enorme carinho e uma pela outra. E ela, inclusive, já veio visitar e foi ótimo. Ou seja, às vezes, uma rede social pode ser a ponte para fazer com que a pessoa conheça um pouco mais da outra e assim comece a entender que a antipatia era desmedida. Com certeza. As redes sociais têm uns pontos positivos e negativos. Nesse caso, de Zilda, ela conseguiu quebrar, a partir do momento que ela conheceu um pouco mais a respeito da amiga, da namorada do amigo, né? Imagine como ficou a cabeça desse amigo dela, né? No meio desse fogo cruzado. Mas então, ela conseguiu quebrar esse preconceito, conseguiu quebrar essas barreiras, fazendo com que todos se sentissem bem. E, de repente, numa pessoa onde a gente cria uma expectativa negativa, pode se tornar, como no caso da estudante anterior, pode se tornar nossos melhores amigos e mais aliados, que nos defendem, que estão sempre conosco. É importante que a gente observe isso. Não adianta a gente enrijecer a nossa mente e a nossa percepção com relação às outras pessoas, porque aí a gente acaba perdendo a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, de repente o grande amor de sua vida. Olha, tem uma telespectadora que contou um caso aqui, a gente falou sobre aparência e muitas vezes é a aparência que faz com que a gente, de alguma maneira, rejeite aquela pessoa. Às vezes até quando é concorrência, se vê uma concorrência. Ela conta o seguinte pra gente, no caso, há 14 anos atrás, uma mulher linda foi contratada para representar a empresa. Mas ela era metida mesmo, segundo a nossa telespectadora, ela se achava. Causou um burburinho na empresa e aí eu dei de cara, já odiou a moça, porque ela não facilita. E olha o que ela conta, eu não facilitava em nada a vida dela. Olha só, colega de trabalho, não gostou da moça, mas ela traz um dado importante, era ela linda. Com o passar dos anos, descobri o quanto ela era maravilhosa, mas foi um longo percurso até que eu baixasse a minha guarda e descobrisse que era mais um instinto de defesa meu do que eu só enxergava, né, o que eu queria ver. Hoje ela é minha amiga e irmã, amo demais. E depois contou a ela, né, que não a suportava e ela disse na humildade, Adri, mulher, eu sabia, porque por mais que você tentasse disfarçar, eu sentia. Então veja que dado interessante ela traz no início do relato. A empresa contratou uma mulher linda. Às vezes essa coisa da concorrência não pode acirrar esse sentimento de antipatia? Com certeza. Trazer uma pessoa que a gente acredita que vai nos substituir na empresa, no trabalho, isso vai trazer um sentimento de competitividade muito grande. E aí a gente acaba pré-julgando alguém sem nem mesmo conhecer. E aí, veja só, ela se sentiu, essa pessoa, não recordo o nome dela, ela se sentiu inferior quanto à beleza da outra que estava chegando. E aí ela já criou uma barreira, construiu uma barreira em que impedia ela de tudo. Talvez até a própria produção dela na empresa tivesse diminuído por conta disso. Então a gente observa que só quem tem prejuízo com isso é quem faz esse julgamento, quem cria e amadurece esse sentimento. Então que a gente possa realmente dar uma quebrada nessa situação para que a gente possa se relacionar melhor,
ter um convívio melhor e ser bem recebido onde quer que estejamos. Olha, para encerrar o nosso papo aqui, eu vou ler esse relato de uma telespectadora, Tomé. Ela disse que sofreu isso no ambiente de trabalho. A colega de trabalho achava que era o jeito dela, só que ela percebeu que era só com a pessoa. Sabe aquela situação? Eu achava que ela era fechada, né? Mas era só com ela. Depois ela começou a tratar mal no ambiente de trabalho, ficou insuportável. Então acontece muito isso. Às vezes isso é uma coisa, não é que para todo mundo, não é uma característica da personalidade da pessoa, é uma situação pontual. É preciso também distinguir isso, né? Com certeza, foi o que eu falei anteriormente. É importante que a gente se mostre humilde para poder conhecer as pessoas e poder se mostrar de uma forma satisfatória. No entanto, não adianta a gente estar se desgastando e perdendo nossas energias para tentar conquistar o outro com algo que a gente não sabe como é que vai ser. Então, realmente, se não há aquela empatia, seja cordial e tudo bem. Até porque, como já diz Nicolau Maquiavel, poucos veem o que somos, mas todos veem aquilo que aparentamos ser. Então, que a gente consiga realmente mostrar um pouco do que realmente somos e não deixemos apenas que os outros façam as interpretações e nos julguem dessa forma. Que a gente possa sair com esse sentimento, com esse entendimento para poder nos relacionarmos bem. Hoje, quinta-feira, você vai para o seu trabalho, já vai desfazendo esses pensamentos que levam você a odiar aquela pessoa do seu ambiente de trabalho, começa a exercitar a empatia, se colocar no lugar do outro, pode ser um bom começo, né, Tomé? Isso a gente aprende bem, né? Aprende bem. Obrigada, meu querido, por ter vindo aqui conversar com a gente, também, tá? Fernanda. Uma alegria sempre trazer o Tomé aqui.